Em 1989, no coração da Sibéria, o homem apareceu dizendo que não era daqui. Dizia ter vindo de um sistema estelar distante, não se identificava como um simples mestre espiritual. Ele se autoproclamava um emissário cósmico enviado por inteligências superiores da constelação de Sírio. Mas o que parecia só mais uma fantasia de ficção científica escondeu durante anos uma rede de manipulação mental, abusos sexuais e tráfico de pessoas que atravessou fronteiras e continentes. Mas o que será que na verdade aconteceu? Qual era essa seita e qual a verdade por trás de mulheres grávidas que ficavam pulando de país em país juntamente com essa seita? Será que realmente existia alguma coisa muito mais oculta e bizarra por trás desse caso? Konstantin Borisovich Rudnev nasceu em 1967 em plena Guerra Fria, dentro da antiga União Soviética. Cresceu em Novosibirsk, a maior cidade da Sibéria, e um importante centro acadêmico e científico da região. Filho único de uma família comum, ele teve uma infância aparentemente estável, mas introspectiva. Professores o descreviam como inteligente, mas com dificuldades sociais. Já colegas de juventude lembravam dele como um rapaz fechado, obcecado pelo misticismo e ciências ocultas, especialmente temas ligados à astrologia, ufologia e doutrinas orientais. Embora tenha ingressado na faculdade de engenharia, Rudnev nunca se formou. Aos poucos foi abandonando o caminho acadêmico tradicional para mergulhar em leituras esotéricas e teorias alternativas. Ele acreditava que existia algo muito além da matéria, algo que podia ser acessado, mas não por todos, apenas pelos evoluídos. A população então buscava respostas e estava começando a se abrir para teorias alternativas, coisa que o regime comunista suprimia de todas as formas. Foi aí então que Rudnev arrumou sua tão procurada oportunidade para doutrinar milhares e milhares de pessoas. O nascimento da seita. Com o fim da União Soviética, milhares de russos passaram a frequentar grupos místicos, aulas de yoga e terapias alternativas. O colapso do sistema ideológico deixou um vazio, e Rudnev viu nisso uma brecha. Ele fundou então em 1989 a Ashram Shambhala. No início parecia só mais um centro espiritual inspirado em doutrinas indianas e tibetanas. O nome era cuidadosamente escolhido: Ashram, um lugar sagrado de retiro e meditação, e Shambhala, a lendária cidade mística onde viveram os seres iluminados. Mas para Rudnev, Shambhala não era só um mito antigo, era real e mais. Era um ponto de conexão cósmica com o além. Ele se apresentava como alguém que havia acessado essa dimensão, ou melhor, vindo de lá. Segundo ele, os mestres que viviam na Terra eram simplesmente marionetes, e ele, na verdade, sim, que era o grande escolhido, um emissário vindo direto das estrelas. A promessa era tentadora: paz interior, evolução espiritual, libertação da Matrix e da realidade. E o mais importante, fazer parte de uma elite cósmica que sobreviveria à próxima transição planetária, a narrativa cósmica e o culto a Sírio. Constantino não dizia ser apenas um ser humano. Segundo ele, sua alma vinha da constelação de Sírio, o sistema estelar mais brilhante no céu noturno. Sírio sempre foi cercado de misticismos. Os antigos egípcios acreditavam que seus deuses vinham de lá, e os maias mapeavam seus ciclos celestes baseados na estrela. E até hoje, grupos esotéricos afirmam que Sírio é um portal dimensional. Rudnev se apropriou então desse imaginário ancestral. Ele dizia que tinha reencarnado diversas vezes na Terra, mas só agora estava pronto para sua missão definitiva: guiar a humanidade para uma nova era cósmica. Ele se auto-intitulava Xamã Sideral, canal interdimensional e porta-voz das consciências superiores. Para os seus seguidores, ele não era simplesmente um mestre. Ele era uma pessoa que conseguia fazer uma ponte entre o mundo real onde nós vivemos e até mesmo o mundo cósmico, o mundo espiritual que eles tanto acreditavam. E tudo isso dava a ele um poder gigantesco na mente e na influência das pessoas. A isca perfeita. A fachada da Ashram Shambhala era cuidadosamente montada para parecer inofensiva. Pôsteres com flores de lótus, chakras coloridos e frases como "expanda sua consciência" ou "liberte-se do ego" eram espalhados por centros culturais, universidades e retiros alternativos. Tudo soava positivo e acolhedor. Mas existia ali um padrão muito claro. O alvo era sempre mulheres entre 20 e 30 anos que estavam sofrendo um momento complicado emocional. Ele buscava essas mulheres que estavam sempre em crises existenciais, com histórico de abusos, perdas familiares ou apenas sentindo-se deslocadas no mundo. Elas encontravam ali naquele grupo muito abraço, muito acolhimento, muito carinho e até mesmo aconselhamento. Aos poucos, elas iam se desligando do mundo exterior. Celulares eram deixados de lado, o contato com a família era totalmente desencorajado e tudo girava em torno de um único eixo: o grande mestre cósmico. O poder da linguagem mística. Rudnev dominava uma técnica comum entre líderes de culto:
a linguagem simbólica. Ele misturava palavras de religião orientais com física quântica, psicologia popular, astrologia e conceitos vagos como campo vibracional ou purificação energética. Se tem relatos que ele falava por horas, lentamente, em tom grave e suave. As frases nem sempre faziam sentido lógico, mas causavam um impacto emocional. Usava metáforas cósmicas e frases paradoxais que deixavam o ouvinte em estado de confusão reverente. E essa linguagem não tem o objetivo de informar, mas de ficar sugerindo coisas ao ouvido das pessoas. Nesse estado alterado de percepção, as pessoas ficavam muito mais vulneráveis a receber as ordens tão esquisitas e tão absurdas que esse líder dava a elas. O sacrifício das escolhidas. Dentro da seita, Rude Neve se apresentava como canal de energia amorosa. Segundo eles, os homens deveriam praticar abstinência total para alcançar a pureza. Já as mulheres eram acolhidas como vasos cósmicos, capazes de canalizar a energia através do sexo com ele. Esses encontros eram chamados de rituais de união estelar, ocultos com música espiritual e incenso, mas com forte conotação de culto sexual. Em muitos casos eram gravados em vídeo sem o consentimento total dos participantes. E esses vídeos eram usados como moeda de troca para chantagem e para controle ou financiamento da própria seita. E o mais perverso é que as mulheres achavam que estavam realmente participando de algo muito além do que simplesmente um culto sexual. Elas achavam que estavam participando muitas vezes de algo que estava transcendendo para algo espiritual. Muitos revelavam depois que sentiam culpa por não participar e outras diziam que era uma honra participar de tudo aquilo. O império da obediência. A rotina dentro da seita era rigorosa. Cada seguidor era submetido a jejuns prolongados, exercícios repetitivos, meditações exaustivas e noites mal dormidas. Tudo isso servia a um propósito: quebrar a resistência psicológica. Frases como coma menos, pule mais eram levadas ao pé da letra e havia sessões de pulos rítmicos por horas até que os corpos caíssem de exaustão. Tudo isso era explicado como uma forma de limpar o karma físico. Além disso, os membros eram incentivados a cortar totalmente laços com o exterior, vender seus bens e doar para a seita, além de ter até mesmo seus nomes trocados. Muitos recebiam novos nomes espirituais como Lótus Celeste ou Filha de Sírio, o perfil de um predador. Estudiosos analisavam o comportamento de Rude Neve e apontaram que existiam na verdade nele traços de narcisismo maligno, uma forma extrema de narcisismo combinada com psicopatia. Ele não demonstrava empatia, não criava vínculos afetivos reais, mas era extremamente habilidoso em ler emoções alheias e usá-las contra as pessoas. Ele cultivava um clima de ambiguidade, era gentil e carismático em público, mas frio e controlador nos bastidores. Esse contraste deixava seus seguidores emocionalmente dependentes, queriam agradá-lo e temiam decepcioná-lo, buscavam sua validação a todo custo como se ele fosse realmente uma divindade. Um ex-membro inclusive disse, abre aspas, ele não precisava levantar a voz, o silêncio dele já te destruía por dentro, fecha aspas. A queda do mestre. Em 2010, após anos de denúncias ignoradas, a polícia russa finalmente invadiu um dos principais centros da Ashram Shambhala, na região de Novosibirsk. O que encontraram ali chocou até os investigadores. Diários com relatos de abuso, câmeras escondidas, registro de atividades ritualísticas e drogas psicoativas. Rude Neve foi preso e levado a julgamento e o processo revelou uma série complexa de manipulação, tráfico de pessoas, estupro espiritual e pornografia com estética religiosa. Ele foi condenado então a 11 anos de prisão, mas em 2021 saiu da prisão por bom comportamento e desapareceu. O retorno. 3 anos depois da sua libertação, começou a surgir relatos de que esse homem poderia ter voltado novamente, mas agora não na Rússia. Em 2024, Rude Neve foi visto em Montenegro, também na Europa, hospedado em hotéis de luxo, sempre cercado de mulheres russas. A polícia local interveio ao suspeitar de filmagens pornográficas ritualísticas. As mulheres, chamadas por ele de noivas cósmicas, recusavam-se a depor. Sem prova suficiente, ele foi solto. E agora o ciclo se reiniciava mais uma vez, só que agora não na Europa, mas aqui na América do Sul. O renascimento da seita. Em março de 2025, um novo escândalo. Uma jovem de 22 anos deu à luz em um hospital em Bariloche, na Argentina. Ela estava acompanhada por outras mulheres, também com comportamento estranho, vestes brancas e olhar perdido. Evitavam contato, falavam pouco e não largavam a jovem nem por um segundo. Médicos então chamaram a polícia. As investigações então revelavam que na verdade aquelas mulheres faziam parte da nova seita de Rude Neve.
As investigações então ligaram aquelas mulheres, agora aceita com um novo nome, mas com a mesma estrutura. Agora não chamava mais Ashram, Shambhala, e sim Nova Ashram. Rudy Neve foi preso no aeroporto da cidade com 6 mulheres. Simultaneamente, 13 seguidores foram detidos também em Buenos Aires. As acusações agora eram ainda mais graves: tráfico internacional de pessoas, abuso sexual coletivo, lavagem cerebral e pornografia espiritual novamente. E o mais bizarro disso tudo é que se tem relatos que ele estava viajando para cá, para o Brasil, para iniciar agora também essa seita aqui. E se tem relatos que desde 2010 já existia aqui as suas sacerdotisas pregando nessa seita para Rudy Neve, já preparando o caminho para que ele viesse para cá. O culto que sobrevive. Mesmo com a prisão de Rudy Neve, Ashram Shambhala não desapareceu. Canais secretos no Telegram, fóruns russos da Deep Web e sites com nomes como Consciência Cósmica Avançada seguem divulgando seus escritos. Alguns acreditam que ele é a reencarnação de um ser galáctico, outros dizem que ele vai transcender para um novo corpo. Essa história não é simplesmente de um homem que conseguia manipular pessoas. É a história de pessoas extremamente vulneráveis emocionalmente, que por causa dessas feridas emocionais caiu na mão de um verdadeiro narcisista maligno. Rudy Neve mostra como o ser humano é capaz de dominar não simplesmente o corpo de uma pessoa, mas também a mente e também as ações que aquela pessoa vai fazer. Essa seita é um verdadeiro lembrete de como o ser humano pode ser maligno e de como o ser humano pode ser enganado e também manipulador em prol dos seus próprios objetivos. Mas qual será a verdade que fez tantas pessoas seguirem esse homem na Rússia, em Montenegro, na Argentina e possivelmente aqui no Brasil? Quando a gente fala de seita e de manipulação mental, a gente não pode deixar de falar da seita Heaven's Gate, uma seita absurda que existiu nos anos 80 e 90 e que terminou com um terrível caso de polícia. Se você quer saber um pouco mais dessa história, se você gostou desse caso aqui de Rudy Neve, clica aqui nesse card e assiste sobre a seita Heaven's Gate.